Gente, esse vídeo é uma ressalva, tá? Um pedido de desculpas, porque eu subi o vídeo e tava faltando uma parte do vídeo que era a finalização do vídeo, tá? Eu tava falando da parte de Angico, tá bom? Que foi quando eles foram pra Lampião, Maria Bonita e os outros cangaceiros foram pra Angico, né? Eu tava explicando até como era, né, lá em Angico, a forma com que era esse lugar, né? Angico é uma gruta, tá? E essa gruta, ela ficava dentro de um buraco, praticamente um buraco. Era tipo uma caverna. Só que tinha que descer, né? Era um lugar reto e descia para esse local que se chama Angico, tá? E lá, por um lado, era seguro. Mas por outro, se eles fossem emboscados, eles não teriam o que fazer. Ia dar ruim, né? Bom, uma determinada pessoa que era de total confiança de Lampião, que eu não vou citar nome, gente, pra não fazer, assim, coisas erradas. Porque, assim, às vezes é melhor a gente não entrar muito, assim, por dentro de algumas coisas, que pode ser que eu fale alguma besteira. Porque cada vez que você pesquisa, ou alguém escreve um livro, sai alguma coisa nova, tá? Mas eu falo pra vocês, foi uma pessoa de muita confiança de Lampião que o traiu. Essa pessoa entregou aos soldados e ao coronel aonde o Lampião estava. E aí, o que ele fez? Eles entraram lá num acordo, né? Ele ia ficar bem protegido e ganhar um monte de coisa, né? Foi subornado. Ele vendeu a alma, né? Para poder conseguir coisas para si próprio. E aí, o coronel Bezerra, que foi o responsável pela chacina toda que aconteceu ali naquele lugar, montou ali em cima, né? Porque não dava, lá de baixo não dava pra ver o que estava acontecendo lá em cima. Ficaram ali, né, por alguns dias de campana, esperando o momento certo. E qual seria esse momento certo? Essa pessoa que entregou o Lampião mandou coisas para o Lampião. Alimento, bebida, coisas para eles se manterem tranquilos durante uns dias. Porque Lampião acreditava que ali ele estava bem guardado. E como eu estava começando a falar no outro vídeo, Maria Bonita, reza a lenda, dizem, né, em alguns relatos, que ela chegou a falar para Lampião, não vamos ficar aqui porque aqui é perigoso. Se alguém nos entregar, a gente não vai ter pra onde correr. E Lampião, imagina, quem vai entregar a gente tá seguro, eu sou um cara respeitado. Então, como eu disse pra vocês, ele era um cara que, né, ele era super vaidoso. Então ele achava que tava tudo beleza. Enfim, chegou, né, essas coisas pra Lampião. Lampião ficou, pode beber, o cara de confiança. Beberam, fizeram uma festa. Foi, né, uma noite de relaxar e ficar todo mundo bem. E foram dormir. Só que o vinho, segundo relatos, estava batizado. Então eles ficaram meio lentos por conta do que estava nesse vinho. Gente, não sei se isso é real. Eu sei que a festa houve, mas dizem que esse vinho estava com alguma coisa que deixava eles lentos. Uns falam que o vinho estava com veneno, que eles já estavam mortos e eles foram lá, deram uns tiros para fingir que eles mataram. Outros dizem que tinha lá alguma coisa no vinho que deixava lento. Eu não acredito nesse envenenamento, de verdade. Não acredito. Porque Lampião, ele nunca bebia uma coisa antes de alguém beber pra ele ver que realmente estava tudo de boa. Eu acredito que possa ser que tinha alguma coisa ali para deixar ele mais tranquilo. Quando foi na manhã seguinte, aconteceu o que ninguém esperava. Eles estavam armados até os dentes, eles tinham armas alemãs, eles tinham uma metralhadora alemã, irmãos. Essa metralhadora, gente, é uma coisa bizarra. 3 pessoas sobreviveram desse ataque, 3 pessoas, 3 cangaceiros, uma mulher e 2 homens. Eles se enfiaram lá pra dentro da gruta, então na hora do Paranauê, os soldados lá, o tenente Bezerra nem percebeu, o coronel Bezerra nem percebeu que tinha pessoas que tinham fugido. Eles queriam mesmo Lampião e Maria Bonita. E houve lá, né, o tiroteio, todo mundo caiu morto. Dizem que Lampião levou só um tiro,
Outros dizem que ele tomou 2 tiros e um tiro na cabeça. Cada um conta uma história. Outros dizem que Maria Bonita, não estava morta quando a cabeça dela, tá? Que ela ainda estava viva. Então, assim, só quem estava lá é que sabe a real história. As pessoas que sobreviveram, cada uma das 3, contou de uma forma. Então, assim, não tem como a gente saber exatamente o que aconteceu, porque esses corpos foram deixados lá. Eles só levaram a parte, né, para poder exibir em várias cidades, né, para mostrar, ó, eu fiz isso, eu matei Lampião, eu sou o cara. Porque, gente, ninguém queria matar Lampião. Ninguém queria atrás de Lampião. Os soldados iam, os volantes iam, mas eles não, tipo, eles desviavam, eles não queriam saber. Porque ninguém queria enfrentar, porque Lampião, ninguém passava pelo Lampião. Lampião era praticamente uma muralha, né? Então, assim, agora esse Tenente Bezerra, esse cara, eu vou falar pra vocês, cara, o cara era... Mas só que ele teve ajuda, né? Ele teve ajuda de uma pessoa que era da confiança de Lampião e ajuda do governo. Porque aquele armamento que ele tinha em mãos, era um armamento que nem era brasileiro. Veio da Alemanha, né? Enfim, conseguiram matar o pessoal. Saíram desfilando com a cabeça deles, né? Pelas cidades, mostrando, né? Tirando fotos. Tanto que nos livros de história, acho que de 8º ano, 7º ano, 8º ano, tem uma foto, né? Com as cabeças deles lá, mostra, né? E alguns adereços que eles usavam na época. E depois foram colocadas em um museu, essas cabeças. Tá? Elas foram preparadas, né, com formol, com produtos para não, né, deteriorar. E foram colocadas em museus para ficar em amostra. Ficou durante muitos anos isso lá. Uma barbaridade. Enfim. Bom, nesse dia, foi o dia que o cangaço veio ao chão. Alguns ainda tentaram levar até 1940, mas... não era mais a mesma coisa. Com a Marcha do Lampião, o cangaço caiu. O Curisco ele saiu. Ele saiu fora do cangaço assim que Lampião morreu. Ele saiu fora, ele e Dadá, né? A Dadá, no caso. Mas só que em 1940 ele foi assassinado. Ele foi encontrado e mataram o cara ainda mesmo ele não estando mais no cangaço. Que era uma questão de honra matar o cara. Dadá conseguiu se livrar. Bom, existe aquela controvérsia, né? Aquele embate, né? Precisava de uma covardia dessa? Não sei, cara. É difícil de dizer, né? Porque, como dizem, né? Os caras não tinham dó de ninguém. Mas, de uma certa forma, como eu disse pra vocês, existe aquela parte, o positivo e o negativo. Eles ajudaram muita gente, mas muitos cangaceiros fizeram coisas horríveis, coisas bárbaras. E isso acabou sujando a reputação de muitos. Lampião, ele tinha um dizer. Ele falava, eu vou marcar o Nordeste a fogo. Eu vou acabar com esse povo que maltrata a minha gente. Então, é aquela coisa. Gojoba, a gente ficou romântico. Gojoba tá emocionado, gente, olha. A gente viu o lado romântico do cangaço. Bom, enfim, gente, voltando a falar sério agora. Por isso que eu peço pra vocês, gente, entrem lá no canal do Robério Santos, tá? Robério Santos, vou soletrar. Robério Santos. Esse cara é mestre em cangaço. Ele é mestre. Ele sabe o nome de cada um dos cangaceiros. Ele sabe tudo. Gente, vocês perceberam que eu não sou muito boa com data. Eu tenho que dar uma olhada aqui na minha colinha de vez em quando. Eu conheço bem a história do cangaço. Só que assim, tem hora que eu tenho que dar uma olhada aqui pra lembrar alguns nomes, algumas datas, né? Que eu às vezes acabo, né, dando uma fugidinha aqui, mas eu dou uma olhada aqui na minha colinha, a gente vai que vai. Não terminei ainda, tá? Ainda tem uma parte do cangaço que eu quero falar, que eu quero finalizar, tá? Eu já fiz até esse terceiro vídeo, mas quando eu vi que a segunda parte tava pela metade e eu já tinha subido o vídeo, eu falei, caramba, eu vou ter que fazer uma ressalva. Eu já ia até lançar o terceiro vídeo, mas eu falei, não, espera, vamos terminar, pedir desculpa pra galera, né? Pelo vídeo que foi lançado pela metade. Peço 1000 desculpas. Gojoba não me avisou. Você não me avisou que tava pela metade. Foi falta de atenção do Gojoba, tá, gente? Não foi minha. Mas, enfim. Então, gente, foi isso que aconteceu. Como eu disse, acho que tá no terceiro vídeo.
uma das pessoas da família, né, uma neta da Expedita, ela, a filha da Expedita, que é filha de Lampião e Maria Bonita, ela consegue tirar a cabeça deles do museu. Ela entra com processo e consegue dar um enterro digno para essas cabeças, porque os corpos, ó, foram deixados lá. Tem livros que tem imagens desses corpos no dia que aconteceu e depois de 15 dias. Esses corpos foram deixados lá, tá? Apodrecendo e ficou lá. Mas as cabeças foram levadas e, como eu disse anteriormente, preparadas para ficarem expostas, tá? Bom, e aí essa filha de Expedita, neta de Lampião, conseguiu uma ordem para tirar essas cabeças de lá e serem enterradas. Porque imagina você saber que um descendente seu tá com a cabeça lá dentro de um lugar, né? E todo mundo passando, olhando, como se fosse um souvenir. Na verdade, virou um souvenir. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas pelo segundo vídeo, pelo que aconteceu com o segundo vídeo. Agora vai dar tudo certo. O terceiro vídeo tá maravilhoso, que é o fechamento. Como eu disse, gente, explicar o cangaço, falar sobre o cangaço, não tem quantidade de vídeos. Se eu fosse falar assim, ó, detalhadamente sobre o cangaço, 300 vídeos seria pouco. Então, eu tentei enxugar o máximo que eu pude, tá? Eu tentei, assim, resumir o máximo que eu pude para vocês terem uma ideia do que foi o cangaço. Porque eu acho que na escola eles não falam como deveriam falar, né? Porque é uma história do Brasil, é uma história, é basicamente um folclore, cara, é uma marca brasileira. E eles não falam muito sobre isso. E na minha visão tem que ser falado. Tem que ser falado porque foi uma forma de melhorar nas coisas no sertão do Nordeste nessa época. Tanto que nós temos Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga que cantava, né? As histórias do sertão do Nordeste, né? É um cara que foi super respeitado, cresceu na vida, um cara maravilhoso. Ele usava, né? A vestimenta dele era a vestimenta dos cangaceiros, né? Ele se vestia daquela forma. Eu sou apaixonada por Gonzaga, por Gonzaguinha, que era filho de Gonzaga, que cantava coisas diferentes, mas que ia na mesma linha ali de, né, falar sobre coisas boas, né? Então, nas músicas de Gonzaga fala muito sobre isso, sobre a história do sertão. E no terceiro vídeo tem mais coisas bem legais pra vocês, tá bom, gente? Então, desde já peço desculpa novamente pelo segundo vídeo, que deu errado. Agora é a segunda parte da segunda parte. Essa professora é completamente maluca. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. E até a próxima aula. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, acionar o sininho, tá? Compartilhar pra ajudar a gente. Ajuda a gente. Gojoba tá triste, eu também tô triste. Ajuda a gente pra gente poder continuar nossas aulas e a gente viajar pela história, porque tem muita coisa boa pra mim mostrar pra vocês. Um beijo, até o próximo vídeo, galera. Tchau!